Começando mais um vídeo, hoje trazendo alguns carros entre 160 e 165 mil. Claro, tem muita coisa nessa faixa de preço, tem muita coisa comum. E eu tento filtrar, trazer algumas coisas que são diferentes ali e vão se destacar no meio desse monte de carro comum aí. E eu espero que isso seja do agrado de vocês. Para começar essa lista, trazer um carrinho que eu acho bem interessante. Não sei se eu teria, mas é muito legal, a proposta é legal. Eu estou falando aqui de um Mini Cooper, esse aqui é um John Cooper Works. É um 2.0 turbo. Esse carro aqui é ano 2017, com 78 mil quilômetros. Uma quilometragem até razoável para um carro. E eu trouxe esse carro porque eu acho ele bem interessante, a construção, a proposta. Não é o último que lançou, é claro. Esse aqui é uma versão um pouco anterior. Se eu não me engano, o último que lançou, o painel ali, o mostrador ali é um inteiro em tela. Esse aqui ainda não. Esse aqui já é um pouco anterior. Ele tem o velocímetro ali analógico, com digital, tudo. Mas o carro não deixa de ser interessante, não deixa de ser uma proposta muito legal. A pedida aqui é 162.800. Só que a gente está falando aqui de um carro que é FIP, é 173.700. A gente sabe que esse carro não tem uma comercialização muito fácil, é um carro um pouco mais difícil de vender. As pessoas acabam optando pelos minis de entrada, com motor 1.6 ali, porque é bem mais barato, é claro. Mas aqui a gente tem que entender a proposta desse carro, tá? Ele tem uma proposta diferenciada, ele tem um design bem diferenciado, até é bonito o design dele comparando com um Mini Cooper tradicional. Provavelmente é um carro que já desvalorizou bastante. E comprar ele hoje se torna bem interessante, porque você já vai estar comprando esse carro desvalorizado. Mesmo que ele tenha sofrido uma certa alta aí, como todos os outros carros, é interessante. Eu acho que comprar ele já desvalorizado se torna uma proposta bem legal. Claro, isso aqui é um carro que você tem que gostar mesmo, tá? Não é todo mundo que gosta. Eu sou um carro que aprecio, acho legal, mas eu não teria. Então é exatamente isso que eu quero dizer. Assim, é um carro que você pode gostar, mas não é aquilo que você quer. Isso que você tem que ter em mente. Mas é um carro mais bonito, claro. Isso aqui é muito melhor do que as primeiras gerações do Mini Cooper. Eu acho que de longe é gritante. O carro é maior também. Por mais que eu ainda acho que é um pouco apertado dentro, mas o carro é bem maior que os Mini Cooper antigos. Mas é um carrinho bem legal, é bem honesto a proposta aqui. E pode ser que às vezes te surpreenda. Você compra um carro desses com um certo preconceito e acaba gostando muito. Eu conheço algumas pessoas que têm carros assim, tem até um John Cooper Works desse aqui mais novo, e as pessoas adoram o carro. Tá? Então existe uma legião aí de proprietários que realmente gostam muito dessa linha. Então pode ser que você às vezes embarque nessa aqui e seja mais um feliz proprietário de Mini Cooper. O segundo carro dessa lista também é um carro bem interessante. Confesso, eu não gosto muito dessa geração desse carro, eu prefiro a primeira geração. E eu tô falando aqui de uma BMW Z4. Isso aqui é uma Roadster. Ela é ano 2010 com 73 mil quilômetros. Por que eu trouxe esse carro? Essa aqui, ano 2010, ela é uma 23i, um motor 2.5, um 6 em linha, ou N52. É o mesmo motor, inclusive, da 130. Se quiser dar uma conferida aqui que eu falo da 130, que é um carro que eu já tive. Só que enquanto na 130 a gente tem 265 cavalos, aqui a gente tem apenas 204 cavalos. Ele é um N52 um pouco mais castrado, mas não deixa de ser um 6 cilindros aspirado muito bom e confiável. Então é um carro que você provavelmente não vai ter muito problema, é só trocar óleo e seguir adiante. Não vai se incomodar. Esse aspirado da BMW é muito bom esse motor. Eu não gosto muito dessa carroceria, eu sou muito fã da primeira geração da Z4, mas aqui esse carro é interessante por já começa pelo preço. A pedida aqui é 165 mil. A gente vê que realmente o preço abaixou, era 187 que ele pedia antes. E a gente tá falando de um carro que é FIPE é 173 mil, então você já tem uns 10 mil aí a menos que você vai pagar num carro desses aqui. O carro também, como eu falei, ele tá com 73 mil quilômetros, é um carro de 2010, a quilometragem é muito boa pro ano do carro. E vamos ver o que diz esse anúncio. Esse carro ele está numa loja, tá? Diz que o veículo está em estoque, ele tem vários opcionais, farol de neblina, direção elétrica, comando de áudio no volante, controle de estabilidade, distribuição eletrônica de frenagem, kit multimídia, MP3 player, para-choque na cor do veículo. Pode não parecer, esse aqui ela não tem o iDrive, que é a tela, mas esse rádio, mesmo ele sendo normal, comum, ele possui MP3. Então se você pegar o tradicional CD, que muita gente talvez não lembre mais disso aí,
copiar um monte de música MP3 ali, vai ler normalmente. A mesma coisa acontece, acredito que esse rádio seja o mesmo, até da uma série 1, você pegar lá uma 120, por exemplo, em 2005, 2006, 2007. Também, se você copiar um CD com um monte de música MP3, ele vai ler normalmente. Claro, não é tão atual, já te salva aqui para você manter a originalidade do carro e consegue ter pelo menos o benefício do MP3. Ele é um rádio normal, não tem a tela iDrive nem nada, mas é um carro bem legal, é um conversível, a capota ela não é de lona, é uma capota rígida, e isso aqui chama bastante atenção. Ainda é um carro bem atual, por mais que já veio a nova geração da Z4, ainda é um carro bem atual, se destaca bastante, e eu acho que talvez valha a pena, tá? Justamente em razão da mecânica por ser uma mecânica mais confiável. Claro, tem uma versão melhorada, tem a 35i, que daí é um motor N54 com câmbio DCT, é um carro bem melhor, uma combinação bem louca até de certa forma. E depois as E4s que vieram, a maioria é tudo com motor N20 ali, que é um 2.0 turbo, e que eu não acho que seja tão confiável como esses 6 cilindros em linha aqui aspirado. E o N52 a gente sabe que foi, acho que, o último e melhor motor aspirado fabricado pela BMW até hoje. Isso aqui pode ser bem interessante. E se você procura uma SUV para família, mas não quer gastar muito, não quer pagar muito caro para ter uma SUV de luxo aí, isso aqui eu acho bem legal, eu acho muito interessante, eu gosto muito desse carro. Eu estou falando aqui de uma Volkswagen Tiguan. Essa aqui é uma All-Spec R-Line, é uma 350 TSI. Claro, ela não é 350 cavalos, ele é 35 quilos de torque, é isso aqui. É um 2.0 4x4. Se eu não me engano, essa é a versão mais top da Tiguan. Esse aqui é um carro de 2018 com 48 mil quilômetros. É um carro praticamente novo ainda. E o que torna esse carro interessante já de cara? A pedida aqui é 164.980, quase 165, quase 165 mil, mas a FIP desse carro aqui é 185 mil reais. Então você tem quase 20 mil reais a menos que você vai estar pagando no carro. E essa é a versão top de linha da Tipo 1, inclusive com essa R-Line, eu acho que é uma das mais completas. E confesso, eu gosto muito da Tiguan, eu acho que essa geração que veio é uma geração muito legal. O fato dela ser mais quadrada, umas linhas mais retas, deixou o carro bem legal, bem imponente, bem moderno, de certa forma. Não sei o que vem aí pra frente, né? Como que eles vão conseguir fazer um carro mais bonito que esse aqui. E ela é uma SUV que ela não é aquela SUV que vai se destacar por aí como uma Land Rover ou uma Porsche Cayenne, alguma coisa assim. Mas isso aqui, ela é uma SUV já menorzinha, extremamente completa e pode ser que seja talvez uma boa opção, ainda mais sabendo que você vai pagar bem abaixo da FIP ali. Mas é claro, você vai fazer uma cautelar, uma pré-compra para entender o porquê que está tão baixo assim. Eu acredito que seja em razão desses carros também, como os outros que eu trouxe, não terem uma comercialização tão fácil, mas você está comprando um carro 2018 com 48 mil quilômetros, é um carro muito novo. E até o ano não é um carro tão velho assim. Então pode ser bem interessante esse carro. Eu daria uma olhada para saber o que esse carro esconde aqui, por que esse carro está tão baixo do preço. E se não esconder nada e for só realmente um bom desconto, pode ser que ele valha muito a pena. Continuando essa lista, existem alguns carros que é interessante porque eles passam muito despercebido ao olhar dos compradores, e esse aqui é um deles. E eu estou falando aqui de uma Audi SQ5. Esse aqui é um V6 3.0, eu acredito que ele seja um biturbo de 354 cavalos, com tração integral, controle de estabilidade, tem tudo isso aí. E é um carro bem interessante. Ele é um 2015 com 170 mil quilômetros. Tá? É um pouco rodado, é uma SUV, é claro. Isso aqui pode ser um carro bem útil, de certa forma, para o dia a dia. É um carro bonito, imponente. E vamos ver o que traz a descrição. Ele fala que é uma Audi SQ5 3.0 Turbo FSI, 24 válvulas 2015, teto panorâmico, V6 3.0 de 354 cavalos, tração integral, controle de estabilidade e todas as revisões em dia. Já torna o carro interessante, e o que torna ainda mais interessante aqui é a pedida é 163.900. E a gente está falando de um carro de FIP de 190 mil reais. Então você tem aí quase 30 mil reais aí de diferença. Claro, da mesma forma como todos os demais carros que eu trouxe, são carros que não têm uma comercialização muito fácil, mas é um carro bem interessante,
A gente tá falando de um carro 2015, é claro, você vai ter que fazer uma pré-compra, tem que fazer uma cautelar antes de comprar um carro desse aqui, mas a gente tá falando de uma SQ5. Então é um carro bem melhor, é muito superior que uma Q5 normal. E esse é um carro que ele fica num limbo que passa despercebido por muita gente. Muita gente compra, às vezes uma Q5 pagando um pouco menos ali, ou até quase, dependendo do ano, paga o mesmo preço, sendo que se perdeu no caminho uma SQ5. Claro, eu acho que a quilometragem desse carro está um pouco alta, mas é óbvio que você vai ter que fazer uma boa revisão. E também vai ter que dar uma boa olhada o porquê que esse carro está com uma margem muito grande aí abaixo da FIP. A pedida antes, ó, a gente vê pelo anúncio que já era 175 mil, já baixaram para 163, é porque realmente não vende. Tá? Tá, tem vários fatores, como eu falei, pode ser um carro que tem uma comercialização mais difícil, quilometragem pode influenciar, e óbvio, você vai ter que fazer uma cautelar, uma pré-compra para saber se alguma coisa escondida tem nesse carro. Mas é um carro bem legal, é bem interessante, é um carro muito grande e espaçoso até. Você que tem uma família e precisa de um carro com espaço, uma SQ5 pode ser legal, hein? Pode ser algo muito interessante. É um carro que tem uma certa esportividade. Não é só a questão de motorização. Você vai ter suspensão. Esse carro tem um baita de uns freios ali. E isso tudo é um conjunto. Então, ó, quando você fala de tanto uma S ou uma RS, não é só motorização. Existe todo um conjunto de suspensão, freio, tudo que engloba o carro. E, claro, não é um carro que é barato de manter, algumas peças realmente vão ser caras aqui, mas é muito legal, é muito interessante. Você que é um entusiasta de um carro, tem família e não pode ter, talvez, um carro esportivo ou uma coisa assim, por que não uma Audi SQ5? Vai satisfazer a família e vai te satisfazer também. E fechando essa lista, eu já trouxe esse carro numa lista anterior, tá? Se você quiser ver aqui no card aqui em cima. Eu estou falando aqui de um Chevrolet Camaro. O que eu trouxe na lista anterior era um V6 de importação independente, mas esse aqui a gente já está falando de um V8. Eu acredito que esse carro, se ele não for uma importação independente dos primeiros, ele pode ser um carro que foi trazido pela própria Chevrolet. Ele é um 2011, é um 6.2 V8, diz que está com 41 mil quilômetros. É uma quilometragem baixa para o ano do carro. Mas é claro, você tem que sempre desconfiar e sempre tem que fazer pré-compra, calcular tudo isso aí. Esse, no caso, é um prata. Você encontra outras cores, inclusive até o tão sonhado Camaro amarelo. Mas vamos ver o que diz esse anúncio. Então, aqui é um Chevrolet Camaro 6.2 V8 a gasolina. Esse aqui é o SS já. Automático 2010/2011. Ele traz tudo que tem o carro. Freios ABS, airbags laterais, alarme antifurto, cintos de 3 pontos para todos os ocupantes, controle de estabilidade, faróis de neblina, desembaçador do vidro traseiro, monitoramento de pressão dos pneus, que mais? Airbags frontais, airbag cortina, câmera traseira para manobra, encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração, travamento central das portas, Isofix para fixação de cadeirinha infantil, sensores de estacionamento traseiro. Ele tem ar-condicionado, ar quente, banco do motorista com ajuste de altura, câmbio automático, ajuste do volante em profundidade, banco do motorista com ajuste elétrico, controle automático de velocidade, faróis com aquecimento automático, retrovisores internos fotocrômico, troca de marcha no volante, destravamento remoto das portas, desativação de cilindros. Ele acredita que seja aquele famoso start-stop, e não é o start-stop e o botão ali que você vê start-stop, não. Isso aqui é aquele sistema que realmente ele desativa cilindro para poder economizar combustível. Zonas de ar-condicionado, diz que só tem uma zona. Claro, o carro é pequeno, de certa forma. Pequeno que eu digo, o habitáculo onde ficam os passageiros, né? Porque o carro em si é enorme. Direção assistida, apoio de braço para o motorista, ajuste do volante de altura, bancos revestidos em couro, banco do motorista com memória de ajuste, isso é interessante, controle elétrico dos vidros dianteiros, ajuste elétrico dos retrovisores, rodas de liga leve, banco traseiro rebatível, luz do porta-malas, daí tem rádio, conexão USB, volante multifuncional, contagírios, indicador de temperatura externa, head-up display, CD player, conexão Bluetooth, computador de bordo, termômetro do líquido de arrefecimento, sistema de som Premium Boston Acoustics. É que é um carro bem completo, não que os outros que eu trouxe aqui não sejam, se for ver até o Audi, a SQ5, praticamente tem tudo isso aqui, que tem um Camaro, mas a gente tá falando de um Camaro. Isso aqui vai chamar muita atenção. Ao meu ver, é triste a gente ver isso aqui, mas para um leigo,
Eu trouxe numa lista anterior aqui, se quiser conferir, uma C63, é mais barato que isso aqui. E para um leigo, ele vai achar que é uma C180. Mas aí você compra um Camaro desses aqui, o leigo qualquer vai olhar para você e falar assim: porra, esse cara tá bem de vida, porque o cara tá andando de Camaro. E isso é algo que entristece donos de C63 por aí. Porque um carro desse aqui pode ser até muito inferior que uma C63, mas ele vai chamar muita atenção por aí. E todo mundo que olhava, era, nossa, olha que legal, é um Camaro. Até pessoas que conhecem, sabem distinguir um carro do outro, vão apreciar o Camaro também. E isso aqui torna o carro bem interessante, por isso que eu trouxe para essa lista. Além de ser um V8, e por incrível que pareça, muita gente já trouxe sobre informações sobre esse carro. Ele tem um custo um pouco elevado de amortecedores, porque é um carro bem pesado, mas de um modo geral, ele é um carro muito bom para se manter. Ele é um carro que não é caro a manutenção desse carro, pelo menos a parte mecânica ali. Claro, se não quebrar o motor, é um motor aspirado, durável, de certa forma. As únicas coisas que são caras realmente são os amortecedores. Mas, e é claro, se precisar de um farol, para-choque, lanterna, capô, qualquer coisa, assim, também não vai ser barato. Mas para manter mecanicamente não é tão caro. E isso torna esse carro bem interessante. O pedido aqui é 164.990, praticamente 165 mil reais. E pode ser o teu sonho de ter um Chevrolet Camaro. Esse aqui do anúncio é um prata. Mas quem sabe você pode ter o tão sonhado Camaro amarelo. E essa foi a lista de hoje. São alguns carros bem legais, bem interessantes. E à medida que o preço vai subindo, vão aparecendo algumas coisas bem legais, bem interessantes e que eu acho que para os entusiastas, isso aqui é um prato cheio. Então eu espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam, deixem o like, ativem o sininho, se inscrevam no canal, deem essa força e até o próximo vídeo.